Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Bom, Alex, e os que nos escutam, hoje nós poderíamos fazer... Bom, existem muitas profecias bíblicas, né? Muitas. E a gente tem procurado fazer uma sequência aqui no livro de Daniel. Veja que a gente fez uma pequena interrupção para poder explicar a parábola das 10 virgens, né? Que foi o estudo passado. E existe um outro estudo que também é profético, que eu entendo que ele é pertinente para a gente, antes de que a gente avance no terreno do fim do tempo do fim. O que estamos estudando profeticamente é o tempo do fim, certo? Certo. E breve nós vamos entrar no fim do tempo do fim. Mas eu gostaria de fazer uma parte hoje, se tiver bom para vocês, e eu gostaria de estudar com vocês uma profecia que é do Apocalipse, capítulo 11. Capítulo 11. Depois vocês vão entender por que a gente vai fazer essa parte para essa profecia também, tá? Porque ela tem tudo a ver com o que nós vamos entrar depois, né? Quando aparecer a questão do juízo e tudo mais, tá? Capítulo 11 é mais uma profecia que as igrejas também não têm muita noção. Eu, pelo menos, não ouvi nas igrejas, né? Uma explanação boa dessa profecia. Então, gostaria aí, quem está com a Bíblia aberta e pudesse ler o capítulo 11, os versículos 1 a 3, primeiramente. Posso ler aqui? A 3, pode, por favor. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: dispõe-te, e mede o santuário de Deus, seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Muito bem. Vejam, fiquem em Apocalipse 11, onde vocês estão, e eu só quero mostrar para vocês por que esse preâmbulo dentro da profecia, tá bom? No capítulo, não precisam ir até lá, repito, eu só vou ler para vocês. No capítulo 8 da próxima profecia que nós vamos estudar, veja que nós estudamos a profecia de Daniel, capítulo 7, nós vamos estudar o 8, mas antes disso a gente vai fazer esse preâmbulo para entender um pouco melhor essa questão que nós vamos entrar profeticamente, tá? No capítulo 8, então, no versículo 19, diz: E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Tá? Então, veja, o que vai ser explanado no capítulo 8 é o determinado tempo do fim, que é o último tempo da ira. Tá? O último tempo da ira é quando Deus, rejeitado completamente pela humanidade, Deus agora vai deixar a humanidade sofrer a consequência da sua escolha. Tristemente. Ira de Deus não é que Deus fica bravo com ninguém. Deus é amor. O ódio, a raiva e essa braveza nossa não cabe no coração de Deus. A ira de Deus é quando ele se afasta e permite que agora o inimigo haja e ele,
uma vez que o ser humano fez sua escolha, né? E aí é que acontece isso. No mesmo capítulo 8 de Daniel, e aí a gente entende isso também, no versículo 14 diz: ele me disse, até 2.300 talhões e o santuário será purificado. Essa é a nossa chave, base, para o que a Ellen acabou de ler aqui. Vejam, capítulo 11, então, vamos ler agora, ou reler o que a Ellen colocou, mas vamos explicá-la agora à luz da profecia, tá? Então, diz, capítulo 11, versículo 1. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Então, veja, ele está tendo uma visão, João está tendo uma visão, foi dado nessa visão para ele uma cana ou um metro, para o Alex que trabalha com confecção, isso fala mais claro, certo? Foi dado um metro, uma cana de medir para ele, lembre-se que estamos falando de simbologia, e aí é dada essa cana semelhante a uma vara de medir, tá? E o que ele vai medir? Chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Então, veja bem, essa medição que será feita não é uma medição para ver o tamanho de pessoa nenhuma. É para medir o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. 3 classes que serão medidas aqui. Então, agora, claro, lembre-se sempre, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, vai ser medido o templo de Deus, que é a primeira categoria de pessoas que será medida. Vai ser medido o altar era o altar do sacrifício, então vai ser medida uma segunda classe, que são as classes que são a classe dos mártires, os que morreram e os que vão morrer ainda defendendo o evangelho, e uma terceira classe, que é os que nele adoram. Agora, como entender isso? De um modo geral, vocês sempre ouviram falar que existem salvos e perdidos. O que talvez vocês nunca ouviram falar, e me ajudem se é assim, por favor, é que existem 3 classes de salvos. E existem 3 classes de perdidos. Já ouviram falar disso alguma vez ou não? Alex? Não. Nunca, né? Muito bem. Mas vamos ver isso biblicamente, tá? Como isso é claro. Alex, pode ler para nós o versículo 18 do capítulo 11? Pode ser? Tá fácil aí? Pode, sim. 11, 18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que te destroem a terra. Então, vejam, prestem bem atenção, porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não presta bem atenção no que está lendo, e aí a gente perde muita coisa. Note, quando ele fala para medir, ele fala que é para medir, contem no dedo, o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. 3 classes, certo? Ok? Certo. Ok. Você acaba de ler aí, certo? Acaba de ler, iraram-se as nações, veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, veja aqui, ó, medir, julgamento, certo? E o tempo de dares o galardão. Aqui não está falando de salvação. Veja bem, a salvação é pela fé e o galardão é pelas obras, certo? Isso vocês já ouviram certamente, né? Então, veja bem, eu sou salvo pela fé, mas o galardão que eu vou receber é pelas obras, tá bem? Então, vejam bem, essa medição, ou o tempo de ser julgado agora, e o tempo de dar o galardão aos, note agora, 11 e 18 que o Alex leu. Vejam, vamos ler quantas classes tem aqui. As mesmas 3 classes de Apocalipse 11, 1. Vejam, dar o galardão aos profetas, teus servos. Então, profetas e servos é a mesma classe. Prestem atenção ali, ó, aos profetas, teus servos. Tá bem? Uhum. Aos santos e aos que temem o teu nome. Ok? Uhum. Certo? 3 classes. Esse De ponto. novo,
Quais são? Os Profetas, profetas ou servos, quem mais? os santos Ok? e os que temem o teu nome. Muito bem. Qual é a diferença? Tá? Veja que ele classifica claramente os profetas como servos. E quando você lê o Apocalipse, a quem foi dado o Apocalipse? Lembram? Daniel, Veja, não. O Apocalipse, vejam, João. vamos ler. Vamos ler, ó. Revelação de Jesus Cristo, a aham, qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, servos. Tá vendo? Então, veja. O Apocalipse é dado para quem? Para qual classe? para os servos. Servos. Não é aos filhos, não é aos filhos de Deus, não é nem aos santos e nem aos que temem o nome de Deus. É aos servos. E note que aqui fica claro isso, aos profetas teus servos. Os profetas falam de profecia. Por isso eles são também considerados como profetas. E o Apocalipse é a profecia revelada, certo? Então Deus revela aos seus servos. Certo. Note de novo Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, pelo seu anjo as enviou, que as notificou a João, seu servo de novo. Tá bem? Então, como nós classificaríamos isso, tá? Então, desde que há cristãos na terra, houveram os profetas, certo? Daniel, Amós, Sofonias, os profetas, os santos, aqueles que se santificavam constantemente, e você só pode se santificar pelas doutrinas corretas. Não é a profecia que te santifica, o que te santifica são as doutrinas, ok? Certo? Por isso, por exemplo, os mandamentos não são profecias. Os mandamentos são doutrinas. Por exemplo, não roubarás. Se você não rouba, você está sendo santificado. Mas veja que o mandamento não é profético. Por quê? Porque ele existe desde que Deus estabeleceu e deu esses mandamentos aos homens. E mais, o mandamento, quando você lê não roubarás, é simbólico ou é literal? É literal. É literal, perfeito. Por quê? Porque ele é doutrina. Você não precisa ser um servo ou um profeta para entender o mandamento. Quando o mandamento diz, por exemplo, para o Alex, ou para o Luiz, ou para a Ellen, honra teu pai e tua mãe. Não tem simbologia aqui, né? É literal. Você tem que honrar teu pai e tua mãe. É um mandamento e é uma doutrina, ok? Então você tem a doutrina do batismo, você tem... Mas essas doutrinas não são profecias. Qualquer um pode entender, porque ele é literal. É lei aceitar. Imagine, a igreja nem aceita o que é literal hoje. Imagine, então, as profecias, né? E eu sou bem claro em relação a isso, porque tem que ficar isso muito claro para todos nós, tá? Não é ataque às igrejas. É constatação da verdade que nós precisamos receber. Porque senão nós vamos continuar escravos de instituições. E não vamos aprender e não vamos avançar. Bom, agora, vamos ver exemplos, então, né? Nós temos o exemplo dos profetas, servos, Daniel, João, etc., que falaram de profecias. Nós temos os santos, que foram aqueles que se santificaram pela palavra, né? Pela doutrina. E nós temos os que temem o teu nome. É a classe, por assim dizer, mais baixa. Vamos ver um exemplo bíblico de um que teme o nome, mas não foi santificado e nem foi servo. Vocês lembram de alguém que usou exatamente essas palavras? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem disse isso? Vocês lembram? O ladrão, O ladrão na cruz. Pergunto, o ladrão foi santificado? não, Não. Foi servo? não, Não. Mas na última hora se arrependeu e aceitou Jesus, não foi isso? sim, Agora veja o que ele diz então. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O outro que estava ali dizia o quê? Se tu és que Deus desce dessa cruz e tal. Ou seja, e o ladrão, esse ladrão que se arrepende, ele repreende o outro ladrão. Lembrem-se do que ele disse. Tu nem ainda estando aqui temes a Deus. Veja que ele usa exatamente o quê? O temor. Tudo que ele tinha era o temor de Deus. Ele não tinha outra coisa. Ele não foi santificado e não foi servo. Então, ele faz parte da terceira classe. Tá bem?
Então, 3 classes de salvos, que são servos e profetas, que é o mesmo, santos e os que temem o teu nome. Paulo, falando do fundamento, lá em Coríntios, não precisamos ir até lá, vai reiterar esse ensino. Ele vai apresentar essas 3 classes como ouro provado no fogo, né? Purificados como a prata e embranquecidos como pedras preciosas. Lembram disso? Quando ele fala sobre isso? Veja que ele apresenta 3 classes também. A primeira classe, que é os servos ou profetas, são os que são provados como ouro. Provados como ouro, por quê? O ouro você tem que aquecer muito mais do que a prata para poder tirar toda a impureza. São os servos de Deus e profetas que vão para a reta final e que vão fazer parte dos 144 mil. É um grupo que estará vivo quando Cristo vier, nesse fim do tempo do fim. Tá bem? Se tiver algo confuso, paramos e voltamos, tá bom? Então, nós temos, né, a primeira classe dos servos e profetas, classe daqueles que já descansaram, mas temos uma nova aplicação final para aqueles que farão parte dos 144 mil. Irrepreensíveis, que não tem engano na sua boca. Esse é o grupo dos servos ou profetas, os que vão para a reta final. Aí vem os santos, que são purificados como a prata. Nós vamos fazer um outro estudo em outro momento, mostrando essa questão da prata relacionada às trombetas e também o ouro relacionado às taças de ouro ou às pragas que finalmente vão cair sobre a terra. Tá bem? Então, vejam, as 3 classes de salvos, segundo Paulo, é o quê? Ouro, né, provados como ouro, prata, purificados como a prata, e pedras preciosas. Veja que diz aí, embranquecidos. Uma pedra, você joga no fogo, ela não muda. Você não vai tirar impureza, não vai fazer nada disso, ela só vai ficar embranquecida, certo? Lembre-se que Jesus comparou, inclusive, o quê? Comparou Pedro com uma pedra. E Cristo mesmo disse, eu sou a rocha. Então, veja, os cristãos são comparados a pedras, tá bem? Ouro, prata, pedra preciosa. São comparados ao reino mineral. Vejam que interessante isso. Por quê? Porque o que é do reino mineral não queima, tá bem? O que nós entendemos disso? Quando nós vemos, né, que agora Deus diz assim, Alex, tu és pedra. Solange, tu és pedra. Luiz, tu és pedra. O que ele está querendo dizer para a gente? Você não queima mais. Ok? Agora, note que Paulo também compara e apresenta 3 classes de perdidos. Que ele apresenta como madeira, feno e palha. Ok? Lá em 1 Coríntios. Por quê? Porque Deus é fogo consumidor de pecado. Não é fogo consumidor de gente. Deus é fogo consumidor de pecado. Então, assim como tem 3 classes de salvos, tem 3 classes de perdidos. O primeiro dos perdidos é madeira. Lembre-se que é dito de Satanás, um tição fumegante. Né? Por quê? Madeira queima muito mais, porque tem muito mais pecado. Depois você tem o feno, que queima, mas não queima tanto como a madeira. E, finalmente, a palha. Algumas pessoas vão queimar e morrer rapidamente. Repito, não existe esse inferno que as igrejas estão ensinando. Não existe isso na Bíblia. Você não vai encontrar na Bíblia um inferno onde as pessoas vão ficar queimando por toda a eternidade. O inferno bíblico é a destruição completa do ser humano, separação completa do homem para com Deus. Então, o que acontece? Deus é justo. Você viveu 80 ou 90 anos, pecou e não aceitou a Cristo. Isso quer dizer que você não entregou os teus pecados para Cristo. Teus pecados são combustível, vão queimar com a glória de Deus. Quando Cristo vier na glória do Pai, quem estiver com o pecado sobre si, queima. Por isso, João Batista disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Oi? Que tira o pecado do mundo.
tira o pecado do mundo. Veja, o Cordeiro de Deus, que é Jesus, tira o pecado do mundo. Você entrega os pecados a ele, ele tira literalmente os teus pecados. Ele tira os pecados do mundo, inclusive. Por quê? Porque quando ele foi para o céu, ele levou os pecados de todos aqueles que até então o aceitaram, e hoje ele recebe e continua recebendo os nossos pecados sobre si. Por isso ele tem constantemente feito o convite: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso. O cansaço e a opressão, o que dá é o pecado. É o pecado que faz com que a gente fique opresso, fique oprimido. E é por isso que Jesus convida a gente para entregar os pecados para ele. Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Tá bem? Então, se você não aceita Cristo como teu Salvador, e aí entra um outro ponto bastante interessante. Existe hoje o que muita gente chama de religiões. Ah, não, eu sou da religião budista, eu sou da religião islâmica, eu sou da religião isso, eu sou da religião aquilo. Não existem religiões. Existe religião só. Só existe uma religião. A religião vem do termo religar. O homem se separou de Deus pelo pecado e em Cristo ele é religado a Deus. Isso é religião. Deu para entender até aqui? Sim. Ok? Então, de novo, não existem religiões. Existe religião. Por que existe religião? Porque religião é religar. O homem se desconectou de Deus pelo pecado, ele é religado a Deus agora. Tá bem? Amém. Então, entendido isso, versículo 1 do capítulo 11, foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus e os altares que nele adoram. Ok? Então, é uma medição e isso é um julgamento. O que vai ser medido é o caráter. Essa é uma medição espiritual, não física. Caráter. Então, aqueles que têm o caráter mais semelhante a Cristo, servos e profetas, ou profetas e servos. Aqueles que têm o caráter semelhante a Cristo, mas não tanto, santos. E, finalmente, os que temem o teu nome. Aqueles que foram, como dito, justificados na última hora, tá bem? Não foram santificados. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Ok. Versículo 2 agora. Deixa o átrio que está fora do templo e não o messas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Se vocês observarem, no Apocalipse, capítulo 13, um pouquinho mais à frente, 13, capítulo 13 de Apocalipse, versículo 5. Quem quiser ler, por favor, 13, 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Veja, falando da besta, falando aqui do papado, de forma bem clara, o papado agiu por 42 meses proféticos. Na Bíblia, um mês profético, ou um mês, tem 30 dias, certo? Profeticamente, então, vejam bem, um mês na Bíblia tem 30 dias. Profeticamente, um dia é igual a um ano. Então, nós temos que 42 meses, 42 vezes 30, nós temos 1.260, certo? Então, veja, aqui, voltando no que acaba de ler, a besta agiria por 42 meses ou 1.260 anos, certo? Que são proféticos. Está confuso? A gente volta. Ok? Deu para entender? 42 meses proféticos são iguais a 1.260 dias. Dias em profecia são anos. Daniel 11, ao cabo de tempos, isto é, de anos, certo? Então, muito bem. Veja que aqui, no versículo 2, agora do capítulo 11, que acabamos de ler, diz: pisarão a cidade santa por 42 meses. É o mesmo tempo que o papado vai perseguir o povo de Deus. É o mesmo tempo que nós vamos encontrar lá em Daniel 12, no fim do tempo do fim também.
quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, tá? Então, 42 meses. Vai ficar mais claro agora. Versículo 3. Versículo 3. Quem pode ler de novo? Do Apocalipse 12? 11. 11. 11. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Veja só. Então, Deus está dizendo que vai dar poder às suas duas testemunhas e profetizarão por quanto tempo? 1260 dias. 1260 dias vestidas de saco. Certo? Aham. Agora, o que a profecia apresenta é duas testemunhas. Note que interessante. Quando você vê as duas testemunhas que vão ser apresentadas aqui, nós vamos ter na época final, simbolicamente, duas testemunhas a favor de Deus. Apocalipse 11 apresenta duas testemunhas a favor de Deus. E Apocalipse 13 vai apresentar duas testemunhas a favor do diabo. Tá bem? Quais são as duas testemunhas a favor do diabo? Vejam, leiam o versículo 1 primeiro, capítulo 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas. Então vejam, a primeira testemunha do diabo, que vai trabalhar a favor do diabo, certo? Simbolicamente, ela é a besta que sobe do mar. Tá bem? Ok? A segunda testemunha que vai trabalhar a favor do diabo também está no versículo 11. Leiam aí, por favor, o versículo 11 agora. 13, 11. Veja bem, é o mesmo capítulo 13, apenas o versículo 11 agora. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Entendido? Duas testemunhas a favor do inimigo, falando como dragão, falando como diabo. E essas duas testemunhas são a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, tá? E aí nós temos as duas testemunhas de Deus, que são as que estamos estudando hoje. Agora, veja que curioso. As pessoas com dúvida, quem são essas duas testemunhas? Oi? Quem são essas duas testemunhas? É o que vamos estudar já, tá? Já vamos chegar lá, Alex. Tá bom. Tá bom? Tudo bem? Não, tranquilo. Vamos lá. Agora, olha que curioso. Vocês sabem quanto tempo Jesus pregou? Quanto tempo? Quanto tempo Jesus pregou? Não quanto tempo ele esteve na terra. Quanto tempo ele pregou? Quando ele inicia a sua pregação? 3 anos. 3 anos e meio cravados. Ele inicia a sua pregação no batismo, no ano 27, e no ano 30 e meio, com 33 anos, ele morre, crucificado, certo? Pregou 3 anos e meio, exatos. João Batista, sabe quanto tempo pregou? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Tiago, perdão. Elias, vocês sabem quanto tempo pregou? Imagino que 3 anos e meio. Vamos ler, então, para ficar bem claro, de Tiago, que seria, por assim dizer, o mais difícil de perceber, né? Eu vou ler para vocês, tá bom? Não precisa... Tiago, se vocês quiserem anotar para depois confirmar, Tiago 5, versículo 17, tá? Tiago 5, 17, diz... Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ok? Então, Elias pregou com poder 3 anos e 6 meses. Ok? Certo. Vejam, então nós temos Elias, Jesus e João Batista pregando 3 anos e 6 meses. Quanto tempo vocês acham que nós, se permanecermos firmes, vamos pregar com o poder do céu sobre a chuva serôdia? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Veja, vamos ler de novo.
darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. Ok? Então, vejam, darei poder às minhas 2 testemunhas para que profetizem por 1260 dias. Eu vou ler agora Daniel 12, só para vocês terem também o contexto, tá? Para ver como, de fato, é o tempo do fim e quanto tempo os servos de Deus vão, de fato, pregar, tá? Daniel 12, versículo 7 que eu estou lendo. Podem anotar aí se vocês quiserem outra hora confirmar. Diz: ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, esse é Cristo, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria, prestem atenção agora, por um tempo, tempos e metade do tempo. Vamos lá, nós vamos ter que fazer uma conta aqui. Alex, veja, tempo, tempos e metade de um tempo. Lá nós falamos que eram 3 anos e meio, correto? Muito bem. Então, tempo na Bíblia, profeticamente, é ano. Então, tempo é quanto? 1 ano, 12 meses. 1 ano. Tempos, quanto é? Tempos. Tempo, veja, diz. Tempo, tempos e metade de um tempo. Tempo, 1 ano. Tempos, Tempos, 2. E metade de um tempo. Quanto deu? 6 meses. 3 anos e 6 meses. Ok? Os mesmos 3 anos e meio lá de Apocalipse que lemos, e veja que está no último capítulo profético do livro de Daniel. Então diz assim: jurou por aquele que vive eternamente que isso seria por um tempo, tempos de metade de um tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Ok? Então veja que estamos falando do fim do tempo do fim, e o capítulo 11 está mostrando como será a reta final dos servos de Deus que estarão pregando o quê? O que eles estarão pregando? A mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação e as profecias que devem despertar o povo, ok? Então, veja que lá falou, né, sobre poder as minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. O que é vestida de saco? Veja, todos os profetas, sem exceção, quando havia o período de angústia, quando estavam em angústia, se vestiam de saco. Você vai ver que diz, vestir-me de saco e cinza. É angústia. Por quê? Porque no mesmo capítulo 12 de Daniel, vou ler de novo o versículo 1 agora para vocês, diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, veja aqui, saco e cinza, angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, e todo aquele, mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Tá? Então vejam que bate o tempo todo. Daniel, você tem que estudar junto com o quê? Com Apocalipse, para poder entender. Veja que eu estou fazendo um trabalho aqui relativamente inverso para poder deixar mais didático o assunto, porque é muita informação, né? E aí é muito fácil para a gente esquecer. Mas, aos poucos, a gente vai pegando todos juntos aqui, tá bom? Então, de novo, né? Diz: darei poder às minhas 2 testemunhas, e já vamos ver quem elas são, tá bom, Alex? E profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Ok. Agora o 4. Quem quer ler o 4? São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então vejam bem. Nós poderíamos imaginar que essas 2 oliveiras e os 2 castiçais são aquelas 2 oliveiras e os 2 castiçais que estariam no santuário de Deus no céu. Para que a gente não se equivoque, ele diz diante do Deus da terra, para mostrar que essas testemunhas estão na terra. Tá bem? Veja, o nosso Deus não é o Deus da terra, ele é o Deus do céu.
Mas ele se apresenta aqui como Deus da terra, mostrando que ele é o nosso Deus, entende? E que ele atua nos seus filhos na terra. Tá bem? Agora, são as tuas oliveiras. O que são as oliveiras? O que é uma oliveira? Árvore. Uma árvore que dá Uma árvore cheia de quê? do fruto de azeitona que é extraído do azeite. Amém? E o azeite é símbolo de quê na Bíblia? De unção. Ótimo, unção do Espírito Santo. Então vejam, as duas oliveiras são pessoas simbolizadas aqui, pessoas cheias do quê? Do Espírito Santo. Amém. Lembram que nós estudamos aqui na vez passada as virgens, lembram? Sim. E as virgens disseram, né? Vejam bem, as virgens nécias disseram para as prudentes, dá-nos do vosso azeite. O que elas disseram? Dai-nos do Espírito Santo. Isso, elas pediram, né? Ó. As nécias disseram, dado o azeite de vocês, elas disseram, não podemos, porque se nós der, vai faltar para nós. Vão aos que vendem. Estão vendo? Esses são os que vendem. As duas oliveiras são pessoas cheias do Espírito de Deus e elas vendem, entre aspas, o Espírito de Deus, sem preço. Ou seja, né? Elas estão alimentando o quê? Veja aí. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. As duas testemunhas são comparadas aqui à oliveira e ao castiçal. Quem tem mais óleo, a oliveira ou o castiçal? A oliveira. A oliveira. A oliveira alimenta o castiçal para que ele continue iluminando. É o mesmo caso que você vai encontrar na parábola das virgens, né? Ali, as virgens, que não eram as virgens nécias, mas as virgens prudentes, tinham óleo para elas. Mas elas recebiam o óleo daquele que vende. Ou seja, nós temos duas classes aqui, certo? E como é que nós vamos identificá-las agora como pessoas, não apenas no simbolismo? Essas pessoas, essas duas testemunhas, um grupo representa oliveiras, são cheias do Espírito de Deus. E outro representa pessoas que têm o Espírito de Deus, mas não de forma dupla, certo? E aí, nós vamos entender também, eu vou ler agora, para que a gente possa contextualizar também, Salmos, capítulo 52 e o versículo 8. Salmos 52 e o versículo 8, ok? Vamos ver agora, de fato, quem são as oliveiras. Salmos 52, 8. Davi agora, escrevendo, mas escrevendo como Jesus. Aqui está falando primeiramente de Jesus, mas está falando também de Davi, e está falando também de todos aqueles que, como Davi diz, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Então vejam bem, diz o 8, mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu fizeste, esperarei no teu nome, porque é bom diante dos seus santos. Então vejam, Davi está mostrando aqui no relato, eu sou como a oliveira verde. Por que verde? Jesus disse, se fizeram isso ao madeiro verde, que farão ao madeiro seco. Então, Jesus aqui está se comparando à oliveira e está mostrando que todos aqueles que recebem do Espírito de Deus em porção sem medida, dupla, são considerados, assim como Davi também foi considerado, oliveira verde. Pessoas cheias do Espírito de Deus. Está confuso? Está tranquilo até aqui? Tudo certo? Sim, está dando para entender certinho. Ok. Tá bom, Então, veja. Oi? Tranquilo, tá bem explicado, bem tranquilo. Amém. Obrigado, irmão Luiz. Então, veja. O primeiro grupo
das duas testemunhas, o primeiro grupo é comparado com a oliveira e, ao mesmo tempo, vão refletir o caráter de Cristo na terra e serão, então, pessoas com a porção dupla do Espírito de Deus. Por quê? Porque é a oliveira que alimenta o castiçal e não o contrário, tá bem? Quando você estuda, inclusive, o santuário, isso fica bem claro. Quando você vê de Zorobabel falando, né, que são esses dois tubinhos verdes, etc, etc, daí ele fala, né, é o Espírito de Deus enviado sobre toda a terra, tá? Então, para que isso fique bem claro, primeiro grupo, então, é comparado a Davi e é comparado a Jesus, oliveira verde, cheios do Espírito de Deus. Ok. Agora, os castiçais. Que são os castiçais? A oliveira já vimos, são pessoas cheias do Espírito de Deus. E os castiçais? Tá? Vamos deixar que a Bíblia responda de novo. Nós estamos deixando tudo a Bíblia responder, para que não seja o homem falando, tá? Então, Apocalipse 1:20. Quem que pode ler Apocalipse 1:20, para ver o que são os castiçais? No mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O que é castiçal em profecia? As 7 estrelas são anjos. Não, leia de novo. Vamos Igrejas. lá. As estrelas são anjos em profecia, Aham. mas os castiçais... Igrejas. Amém. Explicado agora? Sim. Viu como a Bíblia se autoexplica? Não precisa inventar, né? Veja, quando eu digo não precisa inventar, é que, infelizmente, os pastores inventam um monte de coisa. Vão falar, não, o castiçal é isso, o castiçal é aquilo. Não, os castiçais são a igreja. Então, veja, nesse momento, por favor, não confundamos, tá? Mas o Alex, a Simone, o Raí, a Ellen e o Luiz e o Rogério são o quê? Igreja. Igreja. Mas quem é que nesse momento está sendo a oliveira? Nesse momento. Você. Por quê? Porque você está derramando da palavra. Porque eu estou alimentando a igreja nesse momento. Se amanhã o Alex está falando, veja, para que o Alex tenha certeza que ele está falando inspirado por Deus, ele só precisa ensinar o que a Bíblia ensina. Se ele estiver ensinando algo que a Bíblia não ensina, ele não está sendo inspirado por Deus. Ele não está derramando óleo sobre a igreja. Me entende? Sim. Ok? Tá? Então, veja. Mas o Rogério está achando que é profeta. Não, nada disso. Todo aquele que fala inspirado por Deus, ele deixará que a Bíblia fale. Então, quando eu digo que castiçal é a igreja, é eu que estou falando ou é o Espírito de Deus falando? É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus, porque a revelação é de Deus, não é do homem. O Rogério não tem como saber isso. O Alex não tem como saber isso. Nenhum de nós tem como saber. Se você não permitir que Deus ensine através do seu Espírito, ninguém sabe as profecias. Por quê? Porque revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Só Deus sabe o futuro. Nenhum homem sabe. Não é? Então, até aqui, né, bem claro, castiçal, igreja. Oliveira Não é entendi. aquele que, cheio do Espírito de Deus, alimenta a igreja. Tá bem? Aham. Ok? Certinho. Muito bem. Então, vejam, agora nós temos, então, diante de nós já de forma clara, se quiser anotar a a Simone, ou o próprio Luiz, ou o Alex, se quiserem anotar, para depois poder ver outros cruzamentos, é muita coisa, eu não quero cruzar o tempo todo, Está senão demora anotando demais. tudo. Simone está anotando tudo. Ok, então, Simone, anota aí Zacarias 4, 1 a 14. Aí você vai entender também Zacarias falando sobre o ramo de oliveira e o castiçal, tá bom? Aí vai ficar ainda mais claro. Eu não vou cruzar, repito, porque senão demora muito, tá bom? É muita informação, tá bem? Muito bem.
Agora, versículo 5. Luiz, consegue ler o versículo 5 para nós ou está difícil aí, meu irmão? Está sem a Bíblia. Isso é bem. Ah, ok. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, veja. Peraí, então, agora o Alex está cheio do Espírito de Deus. Se alguém quiser fazer mal para ele, ele vai abrir a boca, vai soltar fogo e vai queimar a pessoa. É isso que está dizendo? Aparentemente é o que fala, né? Só que nunca nos esqueçamos. O Apocalipse é um livro, o quê? Simbólico. Simbólico. Não tem isso de um cristão abrir a boca e jogar fogo e queimar a pessoa. Quem faz isso é o diabo. Sim. Não é Deus que faz isso. Deus não dança fogo para queimar ninguém. Então, agora, o que isso quer dizer? Acho que o Alex caiu ou está aí? Não, ele tô está aqui, aqui. tô aqui. Ah, tranquilo, Ele tá tranquilo. gritado, ele passou. Não, sem problema. Então, vamos lá. Diz, tá? Vamos lá. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. O que é isso? Lembre-se, no livro de Atos, foi dito que desceu o Espírito Santo no Pentecostes como línguas de fogo. Lembram? Então, se alguém quiser fazer mal para o Alex, e o Alex é uma das oliveiras, ele, como está cheio do Espírito Santo, ele abre a boca e fala e cala a boca dos inimigos. Devora os inimigos. Entendem? Por exemplo, o que é que sai da boca do Alex que devora os inimigos? Poder. Lembre-se, os fariseus chegavam e criavam uma armadilha para Jesus. Jesus fazia o quê? Falava e calava a boca dos inimigos. É como se devorasse os inimigos, entendem? Aham. Você devora com o quê? Com a boca, Com a certo? Vejam, eles chegaram e disseram para Jesus, na lei de Moisés é dito que deve ser apedrejado, adúltero, etc, etc. E tu que dizes? Jesus pegou e ficou escrevendo na areia. Quando eles chegaram para fazer alguma coisa, que queriam apedrejá-la, o que ele disse? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Calou a boca deles. Tanto que eles foram tudo saindo cabisbaixo, porque eles sabiam que Jesus sabia dos pecados deles, e eles ficaram com medo que Jesus falasse os pecados deles. E tinha muita gente ali, eles saíram cabisbaixo. Jesus falava e calava a boca dos inimigos. Outra vez, quando eles quiseram também culpar Jesus, né, arrumaram um engano, Jesus disse, olha, se vocês respondem a minha pergunta, eu também respondo a que vocês me fizeram, quando perguntaram com que autoridade ele fazia aquelas coisas. Aí ele disse, o batismo de João era do céu ou dos homens? Se eles dissessem, o batismo de João era do céu, Jesus poderia perguntar, então por que vocês não se batizaram? E diz o texto que eles, né, falaram, não sabemos. Por quê? Porque se eles falassem, né, não, o batismo de João Batista era da terra. Eles tinham medo do povo, porque o povo acreditava que João Batista era um profeta de Deus. Entendem como Jesus calou de novo a boca deles? E é isso que vai acontecer. Então, num futuro próximo, né, quando os servos de Deus estiverem cheios do Espírito de Deus, a pessoa vai chegar e vai fazer uma pergunta, e o que vai acontecer? O Alex, ou a Ellen, o Luiz, quem estiver, a Simone, cheio do Espírito de Deus, vai responder e vai calar a boca dele, não tem argumento para falar. Como, por exemplo, o Alex está ouvindo um pastor enganar o povo, um exemplo hipotético. Aí o pastor diz assim, né, Apocalipse 17, 5, quando fala daquela mulher sentada numa besta no mar, isso quer dizer que essa mulher, ela está sentada em cima de um prédio muito alto, assim, assim, assado. Um exemplo. O Alex agora diz, não. O que está querendo dizer aqui, o mar que está mostrando aqui profeticamente, quer dizer nações, tribos, línguas e povo.
Aí ele vai dizer, não, não é. Aí o Alex vai dizer, está escrito. Apocalipse 17:15 diz, as águas que viste são nações, povos, multidões e línguas. Cala a boca do inimigo. O inimigo não tem argumento. Por quê? Porque você citou a Bíblia. E quando você citar a Bíblia, o Espírito de Deus vai atuar com poder tal que a pessoa não vai ter como retrucar. Hoje ele até pode tentar retrucar, entende? Mas naquele momento, o Espírito de Deus trabalhando em você vai fazer com que ele fique calado e não vá abrir a boca. Tá entendido isso? Aham. Tá bem? Então, vamos lá de novo, né? O 5. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Esse é o trabalho das oliveiras. Se alguém quiser matar o Alex, certo? Se alguém quiser fazer mal a ele, não vai conseguir por causa do poder. Mas o outro grupo diz, se alguém lhes quiser fazer mal, para o segundo grupo, importa que assim seja morto. Então, veja bem, haverá um grupo que não vai morrer, mas haverá um grupo que vai morrer. Uns vão testificar de Cristo pela morte. Outros vão testificar de Cristo pela vida. Tá bem? Exemplo agora. Alex, consegue dar 2 exemplos de homens que não morreram? Elias e Enoque. Amém. Elias e Enoque são um símbolo dos 144.000 que estarão vivos quando Cristo vier e não passarão pela morte. Entendido? Aham. Por isso, 144.000 tem na testa o selo do Deus vivo. Por que diz Deus vivo? Porque Deus não conheceu a morte. Tá bem? Então ele terá um grupo, 144.000, que servirão ao Pai por toda a eternidade e que terão, por assim dizer, a experiência do Pai, de não ter passado pela morte. Todos os demais vão servir a Cristo. Por quê? Porque passarão pela morte, como Cristo passou pela morte. Tá bem? Então vejam de novo. Nós temos aqui os 2 grupos apresentados de testemunhas que estarão, cheios do poder de Deus. Se alguém tentar fazer mal, cala a boca e fogo sai. Exemplo, Elias, de novo como exemplo. Foram prendê-lo. O que ele disse? Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e os consuma. O que aconteceu? Desceu fogo e consumiu. Foram consumidos, tá? É um exemplo, tá? Veja, é um exemplo. O simbolismo é lá. Não é que o Alex vai dizer, Senhor, desce fogo do céu, queima todo mundo aí. Não. Tanto é verdade que quando Tiago e André disseram, olha, o senhor quer... João e Tiago disseram, quer que desça fogo do céu e consuma toda essa cidade, porque não queriam aceitar Jesus lá dentro? Se não, vocês não sabem o que estão fazendo. Ou seja, né? A classe que vem final é uma classe que vai literalmente mostrar o caráter de Cristo na terra. Não importa quanto eles ataquem, e eu digo a nós pela fé, não importa quanto nos ataquem, nós vamos dar a outra face. Se não dermos a outra face, não estaremos lá. Entende, Alex? Jesus disse que é para dar outra face. Veja, estavam pregando ele na cruz, o que ele disse? Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Essa será a condição dos 144.000, entende? Os 144.000 terão um amor tão grande pelo ser humano, mas tão grande, que eles abririam mão da própria salvação para que eles não se perdessem. Esse que é o cântico de Moisés e do Cordeiro que ninguém entende. Por que os 144.000 cantam um cântico que ninguém pode aprender? Somente os 144.000, e é o cântico de Moisés e do Cordeiro. Os únicos na terra que abriram mão da própria salvação pelo ser humano foram Moisés e Jesus. Jesus sai do céu, corre o risco de se perder aqui na terra, se ele peca, e as pessoas não entendem isso. Se Cristo viesse para a terra e pecasse, ele não poderia voltar ao céu. Vocês já pararam para pensar nisso alguma vez? Veja, Cristo não poderia pecar. Por quê? Quando Adão peca,
Adão é privado imediatamente do Éden. Foi retirado do Éden imediatamente e não pôde mais entrar. E é um exemplo. Cristo vem à Terra. Se ele peca, ele não poderia voltar, porque ele seria escravo de Satanás. A Bíblia diz, aquele que peca vira escravo daquele que o fez. Então, Satanás escravizou Adão. Por isso, Jesus teve que morrer no lugar do ser humano, porque Adão condenou toda a raça humana, entendem? Toda a raça humana foi condenada em Adão. E toda a raça humana é salva naquele que é chamado de segundo Adão, que é Cristo. Tá bem? Também. Então, vejam, as pessoas acham que o sacrifício de Cristo foi apenas na cruz. Não. O sacrifício de Cristo foi, em primeiro lugar, dizer, Pai, eu vou morrer pelo ser humano. Eu vou lá e vou me transformar num ser humano. Jesus Cristo será para sempre um ser humano. Glorificado, é verdade, mas para sempre ele será um ser humano. Entendem o sacrifício agora de Deus? A Bíblia não diz que Deus emprestou Cristo. A Bíblia diz que Deus deu o seu filho. Entendem? Deus, de fato, deu o seu filho. Ele deu um filho completamente divino, com mais de 4 metros de altura, e recebeu de volta um ser humano com menos de 2 metros. Isso é bíblico, eu não estou inventando nada aqui, gente. Se um dia vocês quiserem, a gente mostra biblicamente aqui como o tamanho de Cristo era por perto de 4 metros, mostrando os 10 côvados bíblicos, tá bem? Quando diz, maior do que os anjos o fizeste, e depois, pouco menor do que os anjos o fizeste. Por quê? Porque como ser humano ele foi menor, mas como Cristo, o Filho Divino, ele era maior. Entendem isso? Está confuso? Nossa. Claro que a gente vai substanciando isso tudo depois com mais textos, tá bom? Por enquanto, eu espero que, né, acreditem nesses poucos textos que a gente vai colocando, porque aos poucos a gente abre isso. Tudo bem, Ellen? Tudo bem, Luiz? Alex? Tudo bem. Agora Jesus está glorificado. Hoje, perfeito. Ao Hoje, lado de Deus. hoje Jesus é um... Perdão, repete isso. Como ser humano ou como Deus? Como ser humano. Jesus hoje é um ser humano glorificado. O Pai deu ele a raça humana. O ser humano não tem ideia do privilégio que ele tem, Simone. O ser humano é a única raça criada por Deus, nem os anjos não têm isso. O ser humano é a única raça criada por Deus que tem parentesco sanguíneo com Jesus. Entende? Consegue entender isso, Simone? É. Depois eu vou ter que ouvir novamente o estudo, para não atrapalhar. Tranquilo. Tá, mas quando quiser, tá, a gente avança com isso, mostrando aos poucos, tá? Por isso você vai ver a diferença quando a Bíblia fala do unigênito, que está falando de Cristo, o Filho de Deus, e o primogênito. É a mesma pessoa, tá? Mas quando fala de unigênito, é o único gerado por Deus. Ele foi gerado, de fato, por Deus. Mas aqui na Terra, ele nasceu de Maria, entende? Sim. Então, é como se ele desaparecesse completamente e surgisse agora como um ser humano, porém sem volta, entende? Por isso você vai ver no livro de Daniel, quando ele levanta as mãos ao céu, já ele estando no céu, quando ele levanta as mãos ao Pai e diz, Pai, meu sangue, ele está mostrando as marcas da cruz na palma da mão, dizendo, Pai, por favor, eles são o meu sangue, Pai. Entende? Quando ele faz um juramento para salvar o ser humano. É fantástico isso, Ellen. É uma pena, Ellen e Simone, é uma pena que os pastores não ensinem isso para as igrejas, entende? Porque eu não tenho dúvida que isso incendeia no coração dos cristãos, sabe? Um novo desejo de servi-lo, por ver que o sacrifício dele foi muito maior do que a cruz. Para vocês terem ideia também, o sacrifício de Cristo no Getsemane foi maior do que o sacrifício na cruz. Entendem? No Getsemane, ele suou gotas de sangue. Gota de sangue. Quando você sua gotas de sangue, houveram, pelo menos que a gente tem notícia, apenas 3 casos no mundo, que a gente tem notícia, pode ter tido muito mais, né? Que é, por exemplo, vamos por um momento imaginar, Simone, que você tenha um amor tão grande, mas tão grande pelo teu filho,
E daqui a pouco ele chega e diz assim, mãe, eu não quero mais saber de vocês, eu odeio vocês, isso, aquilo e tal. Vai, sai bravo com vocês, tal, vai, ocorre um acidente, ele morre, vocês perdem ele morre, entende? E agora vocês começam a suar gotas de sangue pela dor emocional, não física, entende? Não sei se me faço claro. Sim. Ali no Getsemane, por isso que ali ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É a única vez em toda a vida de Jesus, nem na cruz ele falou isso. É no Getsemane que ele diz, Pai, é como se ele dissesse, Pai, eu não suporto, Pai, por favor, eu não suporto, Pai. Entende? Por isso ele diz, né, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que estava acontecendo ali? Os pecados todos estavam sendo colocados sobre ele e o pai agora começa a se afastar do filho. Por isso diz, ele pisou o lagar sozinho, entende? Então, imagine agora Cristo com um amor perfeito, o pai com um amor perfeito pelo filho, nunca se separaram por um segundo, um amor perfeito, e agora é como se o pai dissesse, filho, eu vou me afastar de você, entende? A dor dessa separação foi que fez com que Cristo começasse a suar gotas de sangue. Vamos colocar de uma outra maneira, se me permite. Simone, só como testemunho, você já sofreu por amor alguma vez? Já? Tem dor pior? Não. Não tem. Coloque o que você sofreu, a 10ª potência, e você vai ter uma pequena noção do que Cristo sofreu. Tá bem? Por isso que muitas pessoas se suicidam quando perdem o ente amado. Porque a dor é tão grande que eles imaginam que não vão suportar. Imagine Jesus 10 vezes mais. Tá bem? Foi isso que aconteceu no Getsemane. Tá bem? Suando gotas de sangue. Se chama hemaxidrose. É quando a dor é tão grande, mas tão grande, que você sua, de fato, sua sangue. Ok? Muito bem. Então, versículo 6. 6. Quem quer ler? 11, 6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com todas as sortes de pragas, todas quantas vezes quiserem. Então, vamos lá. O que diz aqui? Estes, veja bem, está falando de 2 testemunhas, correto? Correto? Correto. Estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Quem fez isso? Elias. Elias. Acabamos de ler, não lemos? Tiago 5,17. Certo? Então, está claro agora ou não que o primeiro grupo é representado por Elias? Sim. Sim. Agora vocês vão me responder quem é simbolizado pelo segundo grupo. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Jesus. Não. Não. Quem transformou a água em sangue? Moisés. 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 Tá bem? Então, vamos lá. Agora vamos entender. Vejam bem. Moisés, então, tinha poder sobre as pragas. Veja, vamos ler de novo. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas quiserem. Quem fez isso foi Moisés. Quem é que tinha poder sobre as pragas? Moisés. Moisés. Como? Essa é a pergunta. Como? Como? Vejam, está caindo pragas. O que o faraó falou? Por que o faraó não matava Moisés, já que ele tinha ódio de Moisés? Ele confessa por quê. Ele diz, Moisés, vai e ora ao teu Deus para que cessem as pragas. Onde está o poder, onde estava o poder de Moisés sobre as pragas? Em Deus. Em Deus, claro, mas na Palavra. oração.
Oração. O mundo não tem ideia, o mundo que nós vivemos hoje não tem ideia de quanto deve aos servos, homens e mulheres de Deus na terra. As pragas só não caem sobre a terra porque Deus tem gente orando na terra hoje. Então vejam bem, na reta final, quem tem poder sobre as pragas são os que vêm no espírito de Moisés ou os que vêm no espírito de Elias? Pensem bem para responder. Quem tem poder sobre as pragas? São os que vêm no espírito de Moisés ou nos que vêm do espírito de Elias? Moisés. Moisés. Por quê? Por quê? Porque Deus dá Porque os Elias não precisam segurar as pragas. Os Elias vão passar pelas pragas e não vão ser atingidos, entendem? Por quê? Porque eles não morrem, certo? Aí vocês vão entender o texto que diz: 10.000 cairão à tua direita e tu não serás abalado. 10.000 caindo na tua direita, meu amigo, é um monte, são pragas terríveis, terremotos, carnificina. 10.000 vão cair à tua direita, não é à tua esquerda. São pessoas boas, vão cair à tua direita, mas tu não serás abalado. Esses são, né, aqueles que têm realmente o poder para estar andando enquanto as pragas caem sobre a terra. Moisés tem o poder para segurar as pragas. Só que veja bem, o grupo de Moisés vai morrer, assim como Moisés morreu. Quando as pessoas matarem os Moisés, o que acontece? O que acontece? Veja, o Alex e a Simone, um exemplo agora, tá? Apenas exemplo. O Alex e a Simone são do grupo de Moisés, correto? Correto. E a Ellen e o Luiz são do grupo de Elias, tá bem? Muito bem. Quem tem poder sobre as pragas? O Alex e a Simone ou a Ellen e o Luiz? Eu e a Simone. Claro. Mas agora eles matam o Alex e a Simone. O que acontece? Fica o grupo de Elias. Não, fica o grupo de Elias, mas agora os ímpios matam-os. Lembre que a besta vai fazer guerra aos santos e vai vencê-los, tá? Então, veja, matou o Alex e a Simone, imediatamente começam a cair as pragas. Por quê? Por quê? Não tem quem ore. Amém. Aqueles que tinham poder na oração para não deixar que as pragas caíssem, agora morreram. O Luiz e a Ellen continuam orando, mas eles não têm poder para o quê? Segurar as pragas. Por quê? Porque eles não precisam segurar as pragas, porque eles vão andar no meio das pragas e nada vai acontecer com eles. Entendido? Uhum. Ok? Faz sentido? Faz sentido. Muito sentido. Perfeito. Veja que o exemplo é claro, né? Agora sim. Então, vamos lá. Agora preste atenção no 7. Consegue ler, Simone? 11:7? Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. Está claro, então, que a besta vai vencer um grupo? Sim. Vai matar um grupo, mas não vai conseguir matar o grupo de Elias, tá bem? Ok? Então, veja, né? Quando acabarem o seu testemunho, de quanto tempo será o testemunho? 3 anos e meio. E por que eles acabam juntos o testemunho? Por que quando o Alex e a Simone morrerem, acaba o testemunho? Porque o Luiz e a Ellen agora não pregam mais também. Por quê? Porque agora a porta da graça se fechou. Ao matarem o Alex e a Simone, certo? Eles fecharam a porta para eles. Não tem mais salvação para ninguém agora. Entende? Assim como quando mataram Estevão apedrejado, a salvação agora foi para os judeus e se fechou a porta para o
O judeu agora, como nação, perdeu a condição privilegiada que tinha. Inclusive, as pessoas até hoje têm confusão nos 144 mil, dizem que são judeus literais. Não. O ser humano se salva como todo ser humano, seja ele judeu, árabe, alemão, francês, não importa a raça, o ser humano só se salva pelo sangue de Jesus. Certo? O judeu era um exemplo de uma classe favorecida que perdeu essa condição como nação. E hoje todo judeu se salva como se salva qualquer outro ser humano. A salvação nunca foi por parentesco e patriarcado. Sempre foi por Jesus. O povo de Israel era apenas um exemplo do povo de Deus da reta final. Tá bem? Tá bem. O mesmo povo que hoje tem recebido luz sobre as profecias, que infelizmente hoje é um povo muito pequeno, mas muito pequeno mesmo. Penso que vocês são até testemunhas disso, porque não sei que profecia vocês já ouviram, né? Mas é um fato, a gente vai nas igrejas, as igrejas não conhecem as profecias. Você fala disso aqui para eles, eles nunca ouviram na vida. É triste a condição das igrejas hoje, mas é a realidade, tá bem? Então, agora, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerras, vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente, veja, simbólico, se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Quando eles matarem o Alex e a Simone, é como se eles tivessem matado o próprio Cristo de novo, entende? Por isso diz onde o Senhor foi crucificado. Por isso Jesus disse, Israel é meu filho. Então, quando mata alguém, é como se matasse o próprio Filho de Deus, entende? É como se tivesse matado o próprio Cristo. Por isso nós vamos ver, vencerão os que estão com ele, eleitos e fiéis. Tá? E aí o 9, homens de vários, veja aqui, ó, homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Quanto tempo Jesus ficou na sepultura? 3 dias e meio. Certo? E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros, certo? E os que habitam, veja bem, então, é como, por exemplo, Lázaro. Lázaro morre. Por que que Jesus esperou 4 dias para ressuscitar Lázaro? Vocês têm ideia? Já pensaram nisso, não? Bom, outra hora a gente vai estudar sobre isso também, me cobrem isso, tá bom? É um tema fantástico esse tema da ressurreição de Lázaro. Traz luz, assim, fantástica sobre muita coisa que a igreja também não entende, infelizmente, tá? A gente vai a fundo em cada detalhe para vocês entenderem. Jesus esperou que Lázaro ficasse 4 dias para que ele estivesse podre. Por quê? Porque quando ele ressuscitou a filha de Jairo, ela havia acabado de morrer, ele ressuscitou ela, os fariseus disseram que ele não tinha ressuscitado ela, que ela apenas tinha desmaiado, né? Porque ele disse, não, ela não morreu, ela dorme. Então, daí ele mesmo falou que ela dorme. Mas por quê? Jesus falava do sono da morte, porque para o cristão não tem morte, tem sono da morte. O cristão não morre, o cristão dorme. Certo? Por quê? Porque Jesus vai acordar ele, vai despertar ele. Por isso o cristão não precisa ter medo da morte. Agora, ali, quando ele fala da filha de Jairo, eles acusaram ele de não ter de fato. Por amor aos discípulos e por amor a nós, ele esperou Lázaro apodrecer, para que não ficasse nenhuma dúvida. Tanto que quando ele diz para Marta, tirai a pedra, para eles tirar a pedra, ela diz, Senhor, já cheira mal porque é de 4 dias. Lembram disso? Aham. Certo? Por quê? Era para cheirar mal mesmo, era para todos sentir que já estava podre aquele corpo, para mostrar que para Deus não tem isso de corpo podre, não tem isso de pó, não tem nada. Quando ele ressuscita, ele traz a pessoa inteira de novo, certo? Inclusive, com a diferença, claro, que não tem mais as intempéries da doença, da dor, da ruga, não tem mais nada disso, né? Tudo que é fruto do pecado vai ficar na sepultura. Entende? Então você levanta na louçania do vigor, ou seja, é como se você fosse, entende? Você levanta agora com a pele limpa, saúde perfeita, você levanta como você é, mas perfeito, sem dor, sem absolutamente nenhum tipo de problema mais, certo? Isso também, né, é aquilo que a gente entende por aqueles que depois são glorificados. Uns são glorificados em vida, uns são glorificados depois, imortalizados, a partir da sepultura. Está bem aqui? Sim. Muito bem.
Então, agora, né, versículo 11, então, depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus, por quê? Porque nós vamos ver aqui em Apocalipse 13, em Apocalipse 17, tem um Espírito que vai, entre aspas, ressuscitar gente lá, mas não é o Espírito de Deus, certo? O inimigo vai imitar, vejam bem, não é que ele vai ressuscitar, ele vai imitar a ressurreição. Vai ser permitido. Lembre-se que o diabo vem com grande poder. Só ler Apocalipse 12 lá. O diabo vem com grande poder porque pouco tempo lhe resta. Então ele vai imitar. Como? Lembrem-se da bruxa de Endor, né? Samuel estava morto, Saul foi lá e a bruxa de Endor diz: quem você quer que eu suba? E ele diz: traze-me a Samuel. Por um engano, Samuel, entre aspas, ressuscitou. E ele viu Samuel, mas não era Samuel. Era um demônio passando-se por Samuel. Tá bem? A isso nós chamamos de algo gravíssimo que está crescendo muito no mundo, que se chama espiritismo. O espiritismo é a antiga feitiçaria, é a necromancia daquele tempo, desde a época da bruxa de Endor. Tá bem? Por isso que o espiritismo, embora com uma cara relativamente bonita, é perigosíssimo. O espiritismo é mais perigoso que o romanismo. Mais perigoso. Por quê? Porque pelo espiritismo, o demônio pode chegar simplesmente um dia, por favor, me permita apenas colocar isso como exemplo, tá bom, Alex? Morre o filho de um amigo de vocês. Ele fica transtornado, a esposa transtornada, eles resolvem ir numa sessão espírita. O diabo pode trazer aquele menino de volta para falar com eles através de um demônio. Não é o menino, entendam. É um demônio que vai se passar por ele, vai imitar a voz, vai falar coisas que só ele sabia e as pessoas caem. O casal ali cai. Me entendem? Uhum. Sim. Sim. Ok? Bom, então o espiritismo, certo? É a antiga necromancia, é a antiga feitiçaria. E ela tem base exatamente num ensino que os cristãos estão ensinando. Veja, o espiritismo tem uma base que os cristãos estão ensinando, que é o quê? Vocês já devem ter ouvido falar que quando a pessoa morre, ela vai para o céu ou vai para o inferno, certo? Isso é espiritismo. Por quê? Deus disse, certamente morrerás, disse para Adão. Adão, morrerás. O diabo disse, certamente não morrereis. O diabo está ensinando que você, na verdade, não morre. Você vai para onde? Vai para o céu ou vai para o inferno. Se você foi bom, você vai para o inferno e vai queimar. Se você foi mal, você vai para o inferno e vai queimar. Se você foi bom, você vai para o céu e vai ficar lá. Entendam, por favor, isso, meus irmãos e irmãs. Não existe vida eterna fora de Cristo. Vejam, Jesus disse, eu sou a vida. Ok? Então, veja bem. E a vida eterna é esta. Vida eterna é esta. João 17:3. E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem não aceitar Cristo não tem vida eterna. Vai morrer queimado. Morrer, não vai ficar queimando por toda a eternidade. Vai morrer queimado. Porque o que tem que queimar, de novo, são os pecados. Queimou todos os pecados, a pessoa acaba. Será como se nunca tivesse existido. Vou mostrar isso biblicamente para vocês também, tá bom? Infelizmente, as igrejas ensinam tudo errado hoje, tudo errado, e pode ser até presunçoso da gente falar isso para vocês, mas infelizmente é a realidade. Você pode ver que eles falam, mas não te mostra o texto bíblico. Você diz, não, peraí, me explique, biblicamente, vamos lá. Onde é que diz que eu vou ficar queimando por toda a eternidade? Não vai achar. Não vai achar esse texto. Bom, finalizamos, tá? 12. Ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos os viram. Pergunta, Alex, outro erro colossal que as igrejas ensinam. Arrebatamento secreto, certo? Vamos ler, leia de novo o versículo 12. E 11 e 12.
11 e 12, né? E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi Ó, para aqui. subir para aqui, arrebatamento, correto? Aham. Ok, leia agora. E subiram ao céu em uma nuvem, Arrebatamento. e os seus inimigos os viram. Como é que é secreto se os próprios inimigos viram? Uhum. Entende? O chamado arrebatamento é bíblico, mas não arrebatamento secreto. Não tem arrebatamento secreto. Elias foi visto por Eliseu. Entende? Foi visto. E aqui diz claramente, viram quando eles subiram. Então, o arrebatamento ou a trasladação bíblica de Tessalonicenses é muito clara. Ela só ocorre no final, quando Cristo vier. Antes disso, ela não ocorre. Antes disso, vai acontecer o que acabamos de estudar em Apocalipse 11. Terão duas testemunhas na terra. Uns passarão pelas pragas e outros morrerão antes das pragas. Mas o arrebatamento acontece junto. Vai subir os que ressuscitam e os que estão vivos. A gente pode, se vocês quiserem um dia, estudar isso também. É muito claro em Tessalonicenses. Como as pessoas não entendem, eu não sei dizer. Tá bom? Tá bom, Rogério. Muito bem. Então, daí, naquela mesma hora houve um grande terremoto. Notem, né? Foi exatamente a morte de Cristo, aconteceu um terremoto, na vinda dele vai acontecer um outro terremoto, muito forte, e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens, plenitude, vai morrer muita gente, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Aqui termina o estudo de hoje, gente. Tá bem? Amém. Luiz, o estudo foi cumprido, penso que foi um pouco complexo, mas eu espero que tenha entendido, meu irmão, Alex, Simone, Ellen, espero que tenham podido compreender, e claro, né, muita coisa nova, mas aos poucos a gente vai deixando o estudo mais claro, na medida que Deus nos permita e nos dê sabedoria para isso, tá bom? Tá bom. A gente vai aprendendo, né? Aí vai abrindo a mente também, a gente vai entendendo melhor. Amém. Amém. Muito bom, muito obrigado. Foi uma benção. Muito bom. Amém. Bom, Deus pastor. Bem explicado. Irmão Alex, perdão, pode falar, irmão Luiz, desculpe. Bem explicado. Realmente é o que a palavra fala, né? Deus te usou muito para falar isso aí. Amém. Amém. Bem? Amém. Uhum. Irmão Alex, ora? Ora, Ok. Obrigado. querido bondoso Deus, somos gratos a Ti, Pai, por esse tempo, por essa palavra maravilhosa. Senhor, que essa palavra entre, Pai, de forma sobrenatural na nossa mente, no nosso coração. E, Senhor, que a gente possa, Senhor, continuar refletindo, Senhor, e pensando nela, Pai, em tudo que a gente aprendeu hoje, e que nenhuma dessas palavras, Pai, desses ensinamentos, venham se perder, Pai, em nome de Jesus. Nos ajude, Pai, a fixar ele em nossa mente, para que a gente possa, Senhor, ir cada dia mais aprendendo, e a gente também possa, Senhor, em algum tempo passar, Senhor, com sabedoria que nem temos recebido para outras pessoas. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, e nos despedimos aqui, Pai, desse estudo, dando graças a Ti por todas as coisas, por esse tempo e por cada pessoa que está aqui nessa noite, Pai. Louvado, glorificado, exaltado seja o Teu nome, Senhor, e abençoe cada irmão aqui que está presente, a vida do Rogério, a família dele. Senhor, continua nos guardando, Senhor, nos protegendo e nos livrando, Pai, de todo mal. Assim oramos agradecidos a Ti, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.